Zona Esportiva, apoio cultural, Dr. Márcio Rubim, ortopedista e traumatologista, Possebon Colchões, Locomotiva, Espaço Multiesportivo, Biomédica Fitness. Legal, estamos alegres, né? Estamos abrindo o nosso Zona Esportiva, 12:13, com o Leandro Grazioli lá na nossa central técnica, lá, né, direção de imagens, e o nosso Zona Esportiva hoje, quinta, né? Quinta-feira, hoje dia, inclusive, de Brasil e Argentina, né? Clássico sul-americano hoje, que entra em disputa aí por vaga, né, no Mundial da Rússia. Afinal de contas, chamam de eliminatórias, mas na realidade é uma classificatória, né? Porque Brasil e Argentina hoje fazem esse duelo aí, o Brasil com o Neymar, que volta à seleção depois de cumprir aqueles jogos de suspensão na Copa América, e a Argentina sem vários titulares também. Mas é jogão de bola. Tudo isso e muito mais, além da presença aqui conosco hoje do árbitro Márcio Castelli, professor Castelli, que vem aí num grande trabalho, eu acho que fechando o ano com chave de ouro, e é o nosso convidado especial hoje aqui do Zona Esportiva. Muito bom dia para você sintonizado conosco, tá no ar o Zona Esportiva. Muito bem, de volta então aqui com o nosso Zona Esportiva, vinheta de abertura, o apoio cultural do Dr. Márcio Rubim, ortopedista e traumatologista, Biomédica Fitness, Possebon Colchões, Locomotiva, Espaço Multiesportivo junto ao Rio Grandense Futebol Clube, Irineu Materiais de Construção. Como eu falei na abertura, nosso convidado de hoje é o professor Márcio Castelli, nosso grande árbitro aí, que vem num trabalho legal. Aliás, uma geração muito boa de árbitros aí na cidade de Santa Maria. Castelli, obrigado por ter vindo mais uma vez, satisfação em recebê-lo aqui. É um prazer para nós aí poder sempre mostrar aos nossos telespectadores, né, essa juventude, essa situação de trabalho que é feito em Santa Maria em várias modalidades esportivas, né, e não só nessa questão de modalidades esportivas, de atletas, enfim, mas também de personagens, de pessoas que contribuem, né, com a expressão aí do futebol de Santa Maria, dentro e fora das quatro linhas. Que balanço dá para fazer desse ano aí, professor? Dá para fazer um balanço positivo, né, Marion? Um ano de Clássico Regional, né? Pois é. Primeira rodada do Campeonato Gaúcho da Série B, então teve o Regional, e consequentemente já apitei, passado uns dias eu apitei o outro que teve da segunda fase. E são jogos que complementam muito a carreira do árbitro, né? Uhum. Então o árbitro que almeja uma carreira de sucesso tem que passar por jogos como esse. Hein, Márcio, me parece, até me perdoe se eu estiver errado, tu trabalhaste nos clássicos dos profissionais 2, né? E trabalhaste agora também no Sub-19, né? Não trabalhou no Sub-19? Eu trabalhei no Sub-19 do ano passado. Do ano passado. Foi um jogo que deu uma repercussão positiva da arbitragem. Foi um trabalho bem elaborado, e mesmo que seja um clássico de categoria de base, ele nunca vai perder a essência que é ser um clássico. É um clássico, né? Pro árbitro... O Clá é que diga desse último aí, né? E são jogos que hoje ele tem uma carga tão forte quanto o profissional. Pois é, talvez até mais, eu acho, hein? Em termos abrindo aspas, da correria do jogo, da intensidade que tem, não fica nada longe. Por experiência própria, apitei em torno de 7 ou 8 jogos do Sub-19 esse ano, que apitei bastante jogo do Sub-19, e ele te deixa tão cansado quanto apitar um jogo profissional, e ainda colocando junto questão de concentração, preparação. Exatamente. Márcio, foi muito legal tu tocar nesse assunto aí, porque assim, me parece que esses jogos
Tu tens talvez que ter uma preparação um pouco diferente, eu acho que até na questão psicológica, porque muitos deles são jovens, né? Então ainda em processo de aprendizagem também, né? E eu acho que o teu trabalho ele é um pouco diferenciado. Os árbitros têm que ter um trabalho um pouco diferenciado quando apitam assim base ou não, Castelli? Concordo que a questão psicológica do jogo na relação atleta-árbitro, ela passa a ser diferente. Não é a mesma coisa o árbitro controlar a partida num jogador de 35 anos de idade, capitão do time rodado, exatamente, por vários clubes, uma carreira gigante, daquele que está almejando conquistar um pedacinho, buscar o espaço, exatamente. Então, um jogador experiente, há momentos, guardadas as exceções, há momentos o jogador experiente, ele compreende o contexto do jogo muito mais fácil. O jogador de base, ele tem um ímpeto muito forte, assim, às vezes o jogo é uma jogada que ela é light, uma jogada que não proporcionaria nada do impacto no jogo e ainda ele ocorre uma explosão assim de reação, quanto uma reivindicação contra o árbitro, né? Perfeito. Então são relações que porque a gente sabe, né, Márcio, e também é diferente, por exemplo, de um jogo normal de competição no meio de tabela, né? Ou de um clássico, ou de um jogo decisivo, né? Porque também tem a experiência dos caras mais veteranos, como tu disseste, o próprio capitão, e ver um árbitro jovem, o cara, né? E às vezes o cara quer ganhar no grito, como se diz, né? Tem disso, né? Acontece. A gente que trabalha na cabine lá, que tá narrando o jogo, a gente vê às vezes a postura do jogador capitão ou do mais experiente na cobrança do árbitro, né? Acontece. Até há uma inversão de fatores. O jogador, eu, por exemplo, tenho 29 anos. Um jogador do Sub-19, ele vai chegar, ele vai jogar, ele vai me olhar. O perfil que ele vai criar sobre mim é que eu sou um árbitro muito experiente, eu estou ali, eu sou muito mais velho que ele, ele vai traçar uma dimensão muito grande. Muito grande. Né? Ao contrário daquele outro jogador que é o mais experiente. Claro. Eu lembro, não vou chegar a citar os nomes, mas eu lembro de vários jogadores que são conhecidíssimos no interior do futebol gaúcho, né? Luciano no gol, 40 e tantos anos. É verdade. Né? Apitei ele esse ano no Pelotas e Rio Grande. Então ele pensa assim, o cara é um garoto apitando. Ô, guri! Muda todo o contexto. Muda o contexto, né? Muda o contexto, é verdade, né? E assim, justamente num ano, né, Castelli? Eu sei que os árbitros, como todas as classes, a gente está pedindo opiniões, né? Não é questão de crítica ou é questão de ter posicionamento, digamos assim, né? Mas esse ano me parece que a nível de Brasil, especialmente o Campeonato Brasileiro, as arbitragens elas estão muito contestadas, né? Eu tenho a opinião formada que ela sempre é questionada. É. Eu tenho muito bem claro dentro da minha cabeça todos os anos que foram passados por reivindicações assim. Então essa crítica, essa pressão que a arbitragem sofre devido ao erro, devido à sequência de jogos do Campeonato Brasileiro, algo que vem acontecendo todos os anos, quando afunila, quando chega na época de novembro, dezembro, que está o campeonato se direcionando para ver quem cai, para ver quem fica, para ver quem é o campeão, tem uma carga em cima da arbitragem muito grande e geralmente negativa. Então, o que está acontecendo esse ano é o que aconteceu em todos os outros, mas eu ainda acredito que há árbitros melhores, o volume de árbitros tem mais árbitros com qualidade do que sem qualidade. Tu sabe, Castelli, que a gente tem o Leandro ali, né, que é o nosso diretor de imagens ali, o Leandro, que é o nosso técnico e comandante da nossa... E a gente sempre conversa bastante, ele não aparece no vídeo, mas é um cara que entende muito de futebol, a gente às vezes discute questões de arbitragem, questão de erros, né, e até na parte dele, que é a parte técnica, melhorou, piorou, ficou mais complicado, por exemplo, essa quantidade de câmeras que acaba pegando os lances, aí cria dúvida. Poxa, às vezes tem um impedimento, o cara tá com o cotovelo lá na frente, o bico da chuteira, quer dizer, e o cara, mas o cara estava na posição legal, ou estava no mínimo na mesma linha. Isso aí ajuda, complica. Como é que vocês veem dessa forma aí? Ou faz com que vocês tenham uma tensão maior ou entrem com uma sobrecarga maior? É uma faca de dois gumes, né? Porque
A mesma câmera que pode derrubar o árbitro na decisão dele é a mesma que pode salvá-lo, né? Aquele lance que apenas ele viu na visão de campo de jogo. A visão de campo de jogo. A visão de campo de jogo. Que é a fração de segundos, né? É instantâneo. A tomada de decisão é no momento, o tempo que o árbitro tem de pensar é o de levar o apito até a tua boca, passou para ele. Esse é o tempo que o árbitro tem para pensar a jogada. A câmera, ela vai te salvar ou vai te derrubar, né? Agora, uma coisa, a visão de campo de jogo é totalmente diferente da visão do controle remoto, na mão, assistindo em casa. Ali agora tem até a lupa. Pois é, a lupa tem até a lupa, né? Ela aproxima e vai pegar um detalhe minucioso. E o árbitro vai apenas sacar esse tipo de jogada dentro do campo de jogo quando? Só conseguindo estar posicionadamente assim, ó, a posição dele tem que ser perfeita para a jogada. Mas às vezes a maneira que se constituiu a jogada, ela complica muito para que o árbitro consiga se colocar no determinado local que deveria estar para tomar a decisão correta. Pois é. Essa é a questão. O posicionamento é fundamental para acertar a jogada. Tu estava falando agora e eu estava prestando atenção e também fazendo um exercício, né? De que hoje a questão da arbitragem, ela também passa muito pelos assistentes, né? Porque talvez o reflexo da tua boa arbitragem tenha uma relação forte com os assistentes, né? Porque na realidade, às vezes tu tá até numa jogada de contra-ataque rápido uma coisa e tu vai no que o cara marcou, e às vezes pode até a imagem comprovar uma outra coisa que não seja, né? Com certeza, o trabalho em equipe é fundamental para que tu tenha resultado positivo apitando o jogo. Tu tem que contar hoje, por incrível que pareça assim, é complicado para o árbitro assistente marcar falta. Pois é. Por quê? Porque o árbitro, se ele está focado na falta, provavelmente ele não está focado na linha do impedimento. Né? São duas coisas difíceis. Se no momento que ele focar só a linha do impedimento, ele vai perder o lance da falta. E o que acontece? Há jogadas que escapam. O chute é muito forte. Hoje, a intensidade física do jogador é muito forte. Né? É muita intensidade. Então, aquela bola que espirra, tem um cara muito rápido para correr atrás dela, pegar e arma um contra-ataque muito rápido. O assistente já tem que cuidar ali do impedimento e o árbitro às vezes acaba ficando para trás. Foi uma jogada numa saída de um escanteio, por exemplo. Fica longe, tu escapa de uma distância que é a mais adequada para te acertar a jogada. E tu vai contar até com o quarto árbitro, né, que está ali fora, que não é o assistente, o quarto árbitro, e ainda que tinha o recurso ano passado, que foi cortado esse ano, dos adicionais. Os adicionais, exatamente, atrás do gol. Né? Eu, na minha opinião, trabalho em equipe bem elaborada, e quanto mais gente for ali para contribuir para a tomada de decisão, com certeza acrescenta. Porque é como tu falaste anteriormente, né? É frações de segundo, é o tempo de, como tu diz, de levar o apito na boca, né? Até eu estava conversando com o Daronco lá na quinta-feira, nos encontramos ali no ATC, sobre aquele... Porque a gente fica na torcida e vai acontecer por ti esse também. Cara aí apita, né? Mais ou menos. Apita mais ou menos. Eu disse pra ele, eu chamei ele de máscara. Ô, máscara! Né? E aí eu estava falando com ele daquele lance de um pênalti, eu acho, do jogo do Vasco, que ele apitou com o Palmeiras, ou contra o São Paulo, alguma coisa assim. Que acabou acontecendo o lance fora da área, o cara acabou caindo dentro da área, né? Mas também, né? Eu digo, nós estávamos na torcida, mas é a questão, como tu disse, né? Às vezes uma jogada rápida, o contra-ataque, tu tá um pouquinho distante, aí vai mais na questão do assistente se confirmar ou não, né? Também. A posição do árbitro assistente, ela é favorável, é mais favorável que a do árbitro para... Não, foi no jogo Fluminense e Palmeiras. Foi no jogo da Copa do Brasil, se não me engano. A posição do árbitro assistente é muito mais favorável que a do árbitro para traçar o limite da linha, dentro ou fora da área. Porque o árbitro, a posição, às vezes que a gente vem correndo, pegando a diagonal aqui na esquerda, às vezes se a jogada é no lado direito do campo, o árbitro principal e o assistente eles vão cercar a bola, sempre. A bola vai estar entre os dois para fechar a jogada. Às vezes o árbitro não consegue ter a percepção e não consegue enxergar mais ou menos onde está a linha. Tu consegue enxergar a infração. Perfeito. Mas a linha onde demarcou, conforme o lugar está, o reflexo às vezes da luz ou a altura da grama
que tá, ela te atrapalha Também para tem, enxergar. isso aí é interessante. Ela é muito mais claro na televisão, é nítido, é perfeito. Imagina hoje em Full HD, é perfeito de assistir. Então, aquela linha ali é impossível de errar. No campo, batendo um sol em cima, é outro como tu falaste, até a própria altura da grama, dá reflexo e às vezes a linha tu não tem a noção perfeita. Tu consegue detectar a infração. E aí no momento do jogo, tu chega, o jogador tá caído, tu sabe que foi falta, mas às vezes aí o que acontece? Tu não sabe se foi isso aqui para dentro ou isso aqui para fora. Aqui, a partir disso, o árbitro assistente tem que interferir na jogada e para entrar para salvar o árbitro, né? Márcio, me diga uma coisa, às vezes em tudo que é profissão, algumas coisas o cara tá meio, às vezes dá aquela, de repente desligada, pensa numa outra coisa. A arbitragem é muito difícil acontecer isso aí, né? O cara tem que estar focado os 90 minutos ou às vezes também dá aquele momento de bobeira ali. Eu não consigo. Cara. Não é querer puxar a brasa pro meu assado. Eu ia te falar, porque olha, eu acho que é a única profissão que, cara, porque às vezes tu tá até narrando um jogo, daqui a pouco tu pensa lá numa coisa e volta. Né? Eu acho que na arbitragem, acho que é a única coisa que tu não tem aquele momento de bobeira, não pode ter, né? Ser desligado do jogo, né? Pensar uma respirada agora e deixar a bola rolando. Deixar a bola rolando. Provavelmente vai ser nesse momento aí que alguma coisinha vai escapar. É impressionante, né? E a tua adrenalina no jogo, ela não te permite fazer isso daí. Ela não te dá essa brecha. A adrenalina, ela toma conta da tua concentração, de tudo que tu tá sentindo, e é algo que E o árbitro que quer apitar bem, aquilo ali é algo que não sai do foco, não sai dos olhos. Não. Legal, vamos fechar o primeiro bloco, né? A gente está conversando com o árbitro Márcio Castelli, né? Que vai ser com certeza o nosso próximo árbitro FIFA aqui de Santa Maria, jovem ainda, mas que está com uma carreira promissora impressionante aí. A gente vai para o intervalo, é jogo rápido e o Zona Esportiva volta já. Zona Esportiva, apoio cultural, Dr. Márcio Rubim, ortopedista e traumatologista, Possebon Colchões, Locomotiva, Espaço Multiesportivo, Biomédica Fitness. Irineu Materiais de Construção, localizado na Rua das Amoreiras 121. Contato pelo telefone 3213 4410 ou 9999 1323. Aqui você encontra qualidade e conforto nos colchões de Leto. Possuímos opções com mola ensacada, Bonel, LFK para os mais diferentes biotipos. Trabalhamos também com travesseiros viscoelástico e uma variedade de estampas para estofamento e reformas para o seu lar. Faça um orçamento gratuito. Possebon Colchões. Garanta um sono tranquilo.
Legal, de volta com o nosso Zona Esportiva, 12h e 34 minutos. O papo continua agradável aqui com o Márcio Castelli, a gente falando no aspecto de arbitragem geral, falando, enfim, nas coisas do futebol, que é bastante interessante, né? E também parabenizando a todos os árbitros, porque como a gente joga também aí no veterano, e a gente é da coordenação da Copa Razão, e ontem mesmo estava o Danilo falando aqui, quer dizer, Santa Maria é uma cidade que oportuniza, né, Márcio? Eu acho que tu apitaste também muito tempo aí, né, o amador, né, apita até hoje, né? E tem, assim, várias competições que conseguem colocar vocês na atividade, pelo menos, né, Márcio? Né? Se bem que eu não sei, até cada um no seu cada qual, acho que até para muitos financeiramente até contribui bastante, né? Tem um pessoal aí, eu sei que tem trio que apita sábado, apita 2 jogos no sábado, faz aquela rodízio, né? Apita no domingo também, né? O Márcio está nessa barca aí. Com certeza, o treino do árbitro é jogo. O árbitro não tem como treinar em casa, ele tem como ler. O árbitro tem como ficar bem informado quanto a diretrizes, quanto recomendações, mas a prática é apitar. O árbitro não pode nem apitar um jogo de brincadeira porque ele já não está mais treinando. É verdade. Né? Não é algo que te acrescenta muito. Então, campeonatos de veteranos em Santa Maria é uma escola. É, né? E eu ouvi há muitos anos atrás, de um colega meu, ele disse assim, ó, aproveita essa oportunidade, tu tá num dos únicos lugares do estado que vai te proporcionar uma escola de arbitragem que é apitar esses velhinhos aqui. E realmente, Daronco é prova viva. O Daronco até o ano passado aí, o Daronco apitou meu jogo, né? O Daronco em muitos jogos já fui com ele de campeonato de veteranos, desde quando eu fui árbitro assistente. Então é a partir dali que tu começa a criar teu perfil, desenvolver e as pessoas te conhecerem. Ali tu cria, ao menos dentro de Santa Maria, tu começa a fazer teu nome amador. Ninguém começa apitando na Baixada ou nos Eucaliptos um clássico regional. Clássico, né? Ninguém começa lá. Eu levei quase 10 anos para chegar ali. Vê, né? Tu é um cara jovem, né? O Márcio, assim, ó, até foi bom tu falar nesse aspecto de carreira, digamos assim. Por exemplo, atualmente tu tens apitado a Série B, né? A divisão de acesso, isso, né? Série B, Série C. Série C, né? Como que se dá, digamos assim, essa tua passagem, vamos dizer agora, de repente, para te trabalhar até na divisão especial aí? Tem já? Vocês têm um período? Como é que faz essa escala? Até pra gente saber um pouquinho mais desse processo aí. Então, a Comissão Estadual da Arbitragem, ela... Vocês seleciona, né? Um ranqueamento, alguma coisa? Tem ranking em letra A, B e C, eu sou ranking em letra B. E na letra A estão os árbitros que apitam o Campeonato Gaúcho da primeira divisão, que eu acho que é o maior divisor de águas que tem. Tu sair da segunda divisão para a primeira. Porque no momento que tu chegou, tu já tá na elite. Então, se tu já tá trabalhando no grupo de cima da arbitragem gaúcha, com uma boa sequência ali, é um passo para trabalhar na CBF, né? Então, eu acho que Márcio, isso aí tem de tempo de arbitragem, ou tem de idade também, tem, digamos assim, bom, eu tô agora, se eu passar para lá, eu vou ficar mais uns 3, 4 anos até chegar ou não? Não. Vai muito do desempenho, do QI, como o cara diz também, do que indica. Tem a questão o tempo num camarão é algo assim, ó, tu vai ter que apitar no mínimo 3 anos. Seja determinante, perfeito. Eles podem, um árbitro agradar eles em todos os critérios instantaneamente, o árbitro apitar 1 ano de primeira divisão e no seguinte ganhar uma vaga na CBF. Apitar 1 ano de Série B, no seguinte apitar a primeira divisão. O que vai, processos básicos. Tu não chega apitando a primeira divisão, mas tu chega como 4º árbitro, tu começa a conviver com os colegas, tu começa a fazer o contexto, tu faz a pré-temporada. Se ambientar ali, né? É tudo por etapas. Ano passado conhecer o ambiente, né? Ano passado eu fui pro Campeonato Brasileiro Sub-20 em Porto Alegre, apitei 2 jogos, Grêmio Fluminense, Corinthians e Portuguesa. Acho bacana, não sabia. Sim, e ali, o que acontece no Campeonato Brasileiro Sub-20? Os árbitros que ganham oportunidade para apitar o Campeonato Brasileiro já são árbitros que estão em observação. Já são árbitros que fazem parte dos planos de serem ingressados na primeira divisão. Então, a partir dali, teve árbitros que apitaram 2, 3 vezes o Sub-20 e ganharam uma vaga. Eu já consegui chegar ali. Parece fácil? Não é nada.
até aqui dos meus colegas em Santa Maria, com exceção do Peterson, que é de Santa Cruz, mas de Santa Maria só eu consegui. E quantos outros colegas com qualidade tem aqui para apitar? Pois é verdade. Né? Thiago Stoduto, Rafael Klein, estão correndo atrás. Talvez brilhe para eles agora, esse ano. Talvez o Márcio volte. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas são processos básicos. Provavelmente o árbitro que for para o Brasileiro Sub-20 vai ser alguém ainda que eles estão com perspectivas de enquadrarem no quadro da primeira divisão. Márcio, tu é um jovem, né? E tem essa carreira promissora aí. E me diga assim, eu não sei se tu já tem, se vocês conversam entre si ou se vem até a nível de Brasil. Me parece assim que a arbitragem do Rio Grande do Sul é sempre uma arbitragem bastante qualificada, né? Que sempre, se a gente for ver aí os últimos anos, né, com exceção talvez dos últimos, na grande maioria do destaque da arbitragem nacional, e eu acho que esse ano vai ser o Daron, ele está muito bem encaminhado para ser eu até conversei com ele na quinta-feira, né, a gente conversou em off, ele acha, e até brinquei com ele, lá na confraria do Roda Brasil, a gente faz a premiação, né, tu tá mascarado, tu não quer ir, mas tem grande agora quando te chamar no teatro lá no Rio de Janeiro para te receber o prêmio de maior, até da brincadeira de grande árbitro. Mas o Rio Grande do Sul tem essa questão aí dos últimos, talvez, 10 anos aí, ou 5, 6 anos. Nós tivemos o Gaciba, acho que 3 anos numa sequência, né? Todo mundo brincava na arbitragem que ele era tricampeão brasileiro. Tricampeão, né? Quer dizer, isso é um baita isso aí mostra que a arbitragem do Rio Grande do Sul é uma arbitragem séria, né? Muito séria. E agora até me veio na cabeça aqui, eu não vou dizer o ano porque não lembro, 2011 ou 12, quando o Simon, 2010, na aposentadoria do Carlos Simon, se eu não me engano. O melhor árbitro do Campeonato Gaúcho foi o... Teve 3 gaúchos, né? Acho que o primeiro foi Gaciba, o segundo foi Leandro Voada e em terceiro Carlos Simon. Carlos Simon, é verdade. Então foi 3 gaúchos no pódio, exatamente. Acho que foi quando 2010, se eu não me engano. Ano de encerramento da carreira do Simon. Tu vê, então aí mostra o tamanho da força, né? Da força. Árbitros desde o tempo do Marcília, que Copa do Mundo. Bom, tem árbitros antigos, né? Bem mais antigos, que eu sou mais velho que tu, mas sempre foram destaque, né? Desde o Abomar Martins e outros tantos aí, tem uns que viraram comentarista, agora me fugiu o nome, mas a gente sabe que a arbitragem do Rio Grande do Sul ela sempre foi uma arbitragem de destaque. Ela é muito confiável. O que é que faz o árbitro gaúcho apitar bem? O amador, o trabalho da federação. Marcília foi árbitro da Copa do Mundo, né? Carlos Simon 3. Carlos Simon 3, né? 3, apitou semifinal, Marcília apitou final, se eu não me engano. Isso, e não apitou uma outra final porque o Brasil foi, né? Senão ele seria o árbitro da final. Então, a federação tem um trabalho muito bom para formar árbitros. Vocês têm assim, tipo plenárias, congressos, conversas lá? Tem que a gente chama de intertemporada. Ela não é a pré porque ela não é antes da competição. Mas a do árbitro ranqueado na B, ela é na metade do ano. Do árbitro ranqueado na Série A é no início do ano. Então a gente foi, por exemplo, na sede do Porto Alegre, aquela equipe que era lá do Assis, né? Eu conheço lá o local lá no Lami. Isso, no estádio do Lami. 2 dias de palestras, de trabalho, de treino, de informações. Então tem um acompanhamento cada vez mais próximo. O sindicato dos árbitros, o SAFERGS, ele está buscando muito esse espaço ele está aproximando muito o árbitro o árbitro do interior mesmo, de acordo com aquelas recomendações que partem, por exemplo, de transformar a carreira do árbitro do interior igual a de um árbitro da CBF. Da CBF, perfeito. Bacana. Então a gente hoje tem acesso... É uma preocupação interessante, né? A gente tem acesso a algumas coisas que não existiam, olha, um pinguinho antes. Antes o árbitro não ganhou, ele tinha que correr atrás do livro de regra para apitar o jogo, para descobrir, para ler. Hoje ele recebe todo o material e ele ganha tudo para ir a Porto Alegre. O sindicato te paga tudo para ir a Porto Alegre para participar realmente de treino, muito organizado. Para participar de treino, e vai ter árbitro CBF, vai ter árbitro aspirante à FIFA, vai ter o professor do José Mocenin, por exemplo. José Mocenin, esse que eu estava tentando me lembrar. Vamos dizer que ele seja assim, observador, um dos orientadores do Anderson Daronco apitando.
é o mesmo o José Mocelin que vai estar lá o sábado o dia inteiro no campo, correndo e dizendo pra gente dobrar o dedo até aqui e não até lá. Né? Então, bacana. a gente passa por esse uma preocupação processo. Interessante. Aí mostra porque da cultura do árbitro gaúcho ser um dos principais árbitros do futebol brasileiro, né? O interessante disso aí é que a gente está conversando com o Castelli aqui e talvez muitas pessoas, né, às vezes ficam na dúvida de escolher até a arbitragem, que ainda não sei se diria se é uma profissão ainda, né? Porque na realidade você... regular não, né? Ainda não conseguimos conquistar a carteira assinada de árbitro de futebol, né? Ser o profissional. Ele ainda é uma questão funcional, mas está cada vez dando passos mais largos nesse processo aí, tentando obter essa conquista. Eu até estava pensando, porque o campeonato termina... Já vamos fechar, Ademir, vou só fazer a última pergunta para o Márcio, que é justamente, o árbitro tira férias ou naquele período tem alguns jogos e coisa que vocês trabalham também, Castelli? Porque a temporada vai terminar lá, acho que primeira semana de dezembro, né? O árbitro, se vai para a praia, vai apitar futebol de areia. É assim, ele não... ninguém diz não. Né? A hora que o jogo bate ali, tu vai. O árbitro é assim. Porque aqui nós temos o campeonato de verão, daqui a pouco o Castelli vai estar apitando aqui no Grêmio Atlético Membuí, lá na Vila Figueira, né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Se for tomar banho de piscina em Itaara, quando vê, tu tem um de futebol 7 do lado, um torneinho, vê uma placa do Sesc organizando, já vai lá, vai apitar. Já vai lá. Castelli, agradeço a tua participação. Obrigado, agradeço. Parabéns pelo teu trabalho. Márcio Castelli vai estar conosco na festa da Confraria do Roda Brasil, né? E a nossa coordenação do Roda Brasil, toda a nossa equipe aí de produção, todo mundo aí, né, definimos aí que o Márcio foi o grande destaque da arbitragem de 2015, né, e vai receber o troféu lá Ari Renan Schuch, né, em homenagem aí ao destaque da arbitragem do futebol aí do Rio Grande do Sul, do interior de Santa Maria, da nossa grande escola que é a arbitragem aqui de Santa Maria. Vem aí o Rodrigo Gonçalves com o nosso telejornal Santa Maria agora. O Zona Esportiva vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Boa tarde.